Oi gente, graças e paz, seja bem-vinda de volta ao canal. Nesse vídeo eu vou estar falando como foi o resumo do segundo mês após a cirurgia bariátrica. Sim, dia 8 agora de agosto eu completo 2 meses, né, 60 dias. E eu vou estar contando pra vocês como foi a minha experiência com a dieta sólida. Porque, de fato, eu já podia comer alguns alimentos. E eu vou estar falando como foi introduzir esses alimentos na minha refeição, nas minhas alimentações, qual foi a minha experiência. E também atualizar o peso para vocês, né, contar quanto quilo eu perdi. Então, se você se interessa no assunto, vamos lá. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Daisy, esse é meu jeito Daisy de ser. Atualmente estou compartilhando diário da bariátrica, mas futuramente teremos novos vídeos sobre vários assuntos, como produtividade, organização, sobre cuidados do lar, né, transformar a casa num lar. Mas o que envolve a minha vida, aquilo que Deus tem transformado na minha vida, aquilo que eu tenho aprendido com a palavra de Deus, o que eu tenho aprendido com a experiência de outras pessoas, o que eu tenho aprendido também aqui no YouTube. Sim, porque aqui no YouTube eu aprendo muita coisa. Então, tudo aquilo que tem me ajudado no meu dia a dia, eu vou estar trazendo para vocês de uma forma simples, porque é a forma que eu levo a minha vida, de uma forma bem simples e bem prática. A palavra praticidade, assim, anda lado a lado comigo. Mas nesse vídeo eu vou estar trazendo um resumo de como foi esse primeiro mês de alimentação sólida, como que eu me senti. Bom, gente, eu vou passar pra vocês a orientação que eu recebi da nutricionista no dia da evolução da dieta, que é, né, a mudança dessa dieta líquida pra dieta sólida. Nós não tivemos dieta pastosa, como eu disse pra vocês, eu introduzi algumas coisas pra facilitar pra mim, como foi um caldo que eu fiz com frango, a polenta que eu também fiz e eu vomitei, vocês lembram, né, que eu comentei isso. Um mingau, também de vez em quando eu fazia um pouco mais grosso, porque eu não tava conseguindo só beber o líquido na última semana. E aí, dessa evolução da dieta, então, praticamente a gente saiu da líquida pra sólida. Eu vou estar lendo, porque eu não decorei, e também pra não falar besteira aqui pra vocês. Então, me desculpe se eu estiver olhando pra baixo, porque eu vou estar lendo o que podia, as orientações que eu recebi. Então, vamos lá. Ó, fazer as refeições em 40 minutos, cortar os alimentos bem pequenininho pra não acontecer de ter entalo. Comer pequenos bocados e bem mastigado, então tudo colocar na boca, colocar em pequena quantidade, mastigar bastante, para também não haver entalo, e nem, não é só o entalo, o mal-estar dentro do estômago, porque acredite em mim, ele vem, mesmo mastigando bastante, tem esse desconforto. Não usar açúcar, usar stevia ou xilitol. Tomar leite com um pingo de café. É só um pingo, só pra dar uma corzinha, um gostinho. Não é pra deixar o leite marrom. Ela ainda falou, é um pingo de café no leite. Não café com leite, aquele monte de café e um pouquinho só de leite. Não, é mais leite do que café. Porque o café pode, a cafeína pode... como que eu não lembro a palavra, mas ele pode atrapalhar a digestão, pode atrapalhar o suco gástrico, né? Porque o café também tem uma concentração maior, né, de cafeína, e essa cafeína pode entrar em atrito e o estômago ou produzir mais ou menos do que o necessário. Então, para o estômago recuperar a sua atividade normal, é importante evitar café nesse primeiro mês. Algumas pessoas se sentem bem com alguns alimentos e outras não, então é para estar introduzindo aos poucos para ver como que a gente vai reagir com isso. Temperar a carne só com temperos naturais, orégano, chimichurri, açafrão, alecrim, essas coisas naturais, nada de caldo Knorr, sazon, nada dessas coisas, né, industrializado. Mas isso todo mundo já sabe. E ingerir líquido antes do alimento sólido. No caso, meia hora antes. Não ingerir comendo, até porque você não consegue. No meu caso, até hoje, ou eu como ou eu bebo. Eu não consigo. Agora eu tô conseguindo um pouco mais, mas café da manhã eu gostava de tomar leite com uma crepioca ou leite com pão, mas ou eu faço uma coisa ou outra. E às vezes eu saio atrasada, então eu só bebo, não como nada. Então essas foram as orientações. Não pode comer salada crua nesse primeiro mês, a indicação foi de não comer salada crua, não comer carne de porco, não ingerir açúcar, o café que eu falei também não ingerir. E refrigerante, bebida alcoólica, bebida gaseificada, nada disso também não. Então, agora aqui, ó, é o cardápio do jeito que ela montou. Mas isso me deixou um pouco perdida, mas eu vou ler rapidinho pra vocês, pra não tomar o tempo de vocês. O que no café da manhã, leite semi-desnatado, uma colher de leite em pó semi-desnatado. Ela pede o leite em pó, eu não tomei leite em pó. Eu tomei o leite desnatado, nem foi o semi, eu tomei o desnatado mesmo, mas de caixinha, não tomei o leite em pó. Um copo de 200 ml. Aí tem as substituições, que é ou o iogurte, queijo branco ou leite vegetal. Uma crepioca, que é uma fatia só, com uma colher de tapioca, né? Que é um ovo e uma colher de tapioca, ou farelo de aveia, uma porção dessa, ou meio pão francês, duas bisnaguinhas, ou uma fatia de pão sírio, ou uma fatia de pão de forma, ou meio pão de leite, ou uma colher de sopa de cereal, ou 3 biscoitos simples e duas torradas. Eu não sei qual torrada seria,
Se era integral ou não. Não sei também o biscoito, que tipo de biscoito é esse simples. Se é água e sal ou se é o de maisena, né? Então, me deixou um pouco perdida essa... Vocês vão ver que eu fiquei um pouco perdida nesse cardápio. E pra passar, requeijão light. Ou manteiga, ou geleia, ou pasta de amendoim. No lanche da manhã, uma fruta... Uma não, meia fruta com uma fatia de queijo branco. Aí ou poderia ser meia fruta e o iogurte, ou meia fruta e o leite desnatado. Então, essas substituições. No jantar e no almoço, ela colocou carne moída, frango desfiado, carne vermelha 4 vezes na semana. Então, carne vermelha, frango, ó. Carne vermelha e frango, carne moída e frango desfiado 4 vezes na semana. De 6 a 8 colheres. Peixe, ou frango, 2 vezes na semana. Ovo, 1 vez na semana. E o que pode substituir são essas coisas mesmo. Não tem a substituição. Ou é um ou é outro. De 6 a 8 colheres. Ou, né, uma palma da mão, que no caso seria isso daqui. Legumes cozidos. Aí, qualquer tipo de legumes mais cozidos. Não poderia ser cru. 1 colher de sopa rasa. Arroz cozido. 1 colher de sopa rasa. Ou macarrão, ou mandioquinha, ou batata, ou mandioca, ou batata doce. 1 colher rasa. Feijão com caldo, 1 colher de sopa. Ou lentilha, grão de bico, ervilha, soja, também 1 colher. No lanche, ela colocou outra opção, que é ameixa, ou qualquer fruta, 1 ameixa. E 1 punho de castanhas, ou qualquer outro carboidrato. Também pra mim ficou vago isso. E na ceia, iogurte, ou queijo branco, ou leite semi-desnatado, 1 porção. Eu vou deixar a foto, né, do cardápio pra vocês lerem com calma. Aí vocês usam um vídeo, dá uma olhada, ver o que vocês acham. E pra mim, isso aqui ficou um pouco vago, dá pra se orientar, teve um norte, ela ensinou algumas coisas, mas chegou em alguns momentos que eu fiquei perdida. E nessa de eu ficar perdida, eu acredito que eu cometi alguns erros, ou não sei, mas eu vou contar como foi a minha realidade. Então, praticamente quase todos os dias, de manhã, no café da manhã, ou eu comia crepioca, ou eu comia meio pão francês. Teve dia eu comprei a bisnaguinha, mas comi só 2 vezes, não foi pra mim. Fiquei muito... É que quando a gente começa a comer, a gente sente fome. E a gente vai com aquela vontade de comer. Só que na hora de comer é um pouco frustrante, porque uma mordida que você dá já perdeu a graça. Você já não quer mais comer. Chegou um momento, assim, quando eu tava lá pros 15 dias, eu falei assim, já perdeu a graça comer, sabe? Eu tô comendo porque eu tenho fome, mas perdeu a graça. Então, era o que eu comia. Mas a crepioca eu não comia uma crepioca inteira. Então eu levava a outra metade pro meu trabalho e se eu sentisse fome de manhã eu comia. Tinha dia que eu comia, tinha dia que eu não comia. Fruta eu praticamente não comi. Comi poucas vezes meia banana. E então, porque come muito pouco. E é o que eu falei pra vocês. Ou eu comia ou eu bebia. Então, pra mim, beber meio copo de leite, que nem é um copo inteiro, né? Meio copo de leite. Acredito que sejam umas 150 ml de leite. Era o suficiente, já matava minha fome e eu ia trabalhar. E lá, se desse fome, aí eu comia essa meia crepioca, ou meia fruta, ou às vezes comia uma bolacha de maisena e aí era o suficiente. Tá errado? Tá errado, porque eu não tenho que comer carboidrato. Eu tinha que comer fruta, eu tinha que comer, né, o iogurte, mas eu tava pegando que era mais fácil pra mim. Velhos hábitos a gente não muda da noite pro dia. Bem que eu gostaria, eu amaria mudar da noite pro dia, mas eu não consegui ainda. Então todo dia é uma luta constante, eu contra mim mesma, mudar esses hábitos. No almoço, eu cheguei a levar arroz, feijão, carne, umas 3 vezes, mas eu vi que aquilo não comia. A orientação que a gente teve foi essa aqui, ó. O prato, aí você divide o prato em 4. 2 porções de proteína, 1 porção de legumes e a outra do arroz e feijão. Ou as substituições, pode substituir do jeito que você querer. Eu via que o pouco que eu comia de proteína matava minha fome e é o que eles orientou. Tanto a nutricionista como o cirurgião falou a mesma coisa. Começa pela proteína, matou a fome, não come o resto, pode jogar fora. E foi o que eu fiz. Mas eu percebi também que era um pedaço de carne assim, ó. Um quadradinho assim, já era o suficiente pra matar minha fome. E aí eu fui cada vez levando menos e era o suficiente. Desconforto? Sim, gente, eu senti desconforto. Tinha dia que parecia que tava um arroto entalado. E tinha dia que meu estômago parecia que eu levava um soco no estômago. Comendo a proteína. E na hora do almoço. Não sei se é por causa do ambiente de trabalho. Eu não sei o porquê, mas eu mastigava muito bem. Só que aquilo doía. Às vezes doía, às vezes não. Hoje bem menos, mas no começo era bastante frequente. Então eu sentia dor no estômago, eu sentia aquilo entalado e não descia. E olha que eu mastigava bem, bastante. Então às vezes eu comia assim muito pouco. O ovo, no começo eu comia só meio ovo. Hoje eu já consigo comer um ovo inteiro. E é isso. Então, dá pra comer? Dá, mata a fome sim. Mas não é a mesma coisa por enquanto. Até porque o estômago ainda tá acostumando. Outra coisa que ela orientou, né? Ela orientou a comer carne moída. E a gente vê bastante gente comendo carne moída, frango desfiado. Eu não sei o porquê o frango me enjoa um pouco. Mas mesmo assim eu como.
Mas a carne moída ainda não me enjoou. E por que da carne moída? Ela falou assim que o bom da carne moída é que como a gente não mudou os hábitos ainda, se eu acabasse engolindo rápido, sem querer, a carne, pelo menos a carne estaria moída e não daria entalo. E já um pedaço de carne, um bife ou uma carne de panela, poderia eu estar mastigando e na força do hábito acabar engolindo sem ter mastigado direito. E isso provocar entalo, ter que ir pro hospital, ter que induzir vômito e tudo aquele transtorno, né, que dizem que acontece. Então, eu comecei a fazer carne moída, mas eu vi que nessa questão de mastigação eu tava praticando muito bem. Então, tinha vez que eu queria mastigar mesmo. Então, a maioria das vezes eu comi carne normal, sem estar moída, sem estar desfiada. Algumas vezes desceu bem, outras não, mas ocorreu tudo bem. Em nenhum momento, né, eu tive esse desconforto, tudo, mas eu acredito que não foi o entalo, porque nenhuma vez precisei induzir vômito. Então, eu acredito que comigo ocorreu tudo bem, não tive entalo, não vomitei nenhuma vez. 2 vezes eu me senti muito mal, que eu achei sim que eu ia vomitar, que por coincidência ou não, eu quis introduzir os legumes, né? Eu falei assim, se for pra comer, agora é hora de comer direito e introduzir legumes. Só tem um detalhe, eu não gosto de legumes, é muito poucos que eu gosto. Então, isso de fato, disseram que o paladar mudaria, mas não mudou o meu. Eu continuo gostando de doce e eu continuo não gostando de legumes. Isso pra mim é muito ruim, eu queria sim que meu paladar mudasse, que eu começasse a gostar bastante de legumes. A minha irmã fez um dia e me deu, e aí era uma salada que minha mãe fez, cozida, né? Com vários tipos de legumes, e eu comi. E esse dia eu passei muito mal. Eu passei muito mal na máquina. E aí eu ainda brinquei, falei assim, só pode ser o chuchu. Isso é o chuchu. E aí todo mundo riu, brincou e tal. E passado 15 dias, eu fui no supermercado, eu não fiz. E no rotisserie, né? Lá onde tem as comidas prontas. Antes eu pegava uma marmita, hoje eu só vou lá e falo pra moça, me dá um pedaço dessa carne, quando eu não levo minha marmita pro trabalho. Então eu compro só a porção que eu vou comer. E eu falei, eu vou pegar os legumes e vou comendo durante a semana. E peguei, era cenoura com chuchu e vagem. E eu comi. E foi um outro dia que eu passei muito mal. Aí eu falei, de fato, é o chuchu. Porque as 2 vezes que eu comi o chuchu, eu passei muito, muito mal. Assim, né? Umas náuseas, assim, que demorou mais de 2 horas pra passar. Então foi esse o único mal-estar que eu tive. O resto era mais desconforto, era uma dor pontual, era um gás. Sabe quando você parece estar com a arroto preso? Então é essa sensação que eu tive. Nesse tempo, e no jantar, às vezes eu também comia, né, um pedaço de carne, mas na maioria das vezes eu tomava um suco de laranja, que hoje eu descobri que é errado. Passei com uma nutricionista ontem, e eu descobri que tomar um suco de laranja era muito errado. Mas no jantar eu tomava um suco de laranja, pra mim era o suficiente. Às vezes eu tomava um copo de leite, e pra mim era o suficiente. Eu fiquei um pouco preguiçosa, aí só onde eu falei que eu cometi alguns erros, porque ao invés de eu comer, eu estava bebendo pra ser mais fácil. Às vezes nem é porque eu queria, mas era pra ser mais fácil. Outra coisa que foi bem fácil e mata a minha fome e bem simples de comer é queijo. Então, uma fatia de queijo fino é o suficiente e pra mim, assim, me sacia por muito tempo. Não introduzi o whey. Outro erro, eu devia ter continuado introduzindo whey, mas agora já vou corrigir esse erro. Outro erro que eu cometi é as vitaminas. Tomei poucas, não tomei todos os dias. Eu acabava tomando umas 3 vezes na semana. Por causa do desconforto também. Isso é outro erro. Eu sei que as consequências podem vir e, meu Deus, dá até assusta de pensar. Então, já tô corrigindo, já faz uma semana que eu tô tomando rigorosamente certinho. Então, quando eu falo que eu fiquei um pouco perdida, não é eu não saber o que comer. Mas é mais nisso, tipo, a fome passou e agora eu comecei na academia, o que eu como antes, o que eu como depois. Isso eu fiquei bastante em dúvida e acabava que eu não comia nada. Então eu errei bastante, gente, pra falar a verdade. É o que eu sempre disse, que pra mim a bariátrica seria uma segunda chance de corrigir aquilo que eu fiz errado da primeira. Mas eu não consegui mudar da noite pro dia. Estou conseguindo, graças a Deus. Mas não foi da noite pro dia, mas eu vendo onde eu tô errando, eu consigo corrigir com mais rapidez, com mais agilidade. Eu perdi, porque a partir do segundo mês a reunião, o encontro com a nutricionista já não é forma individual, igual foi nos 30 dias, ela é de forma coletiva, é uma reunião com várias pessoas. E eu até pensei em procurar uma nutricionista particular, especializada em bariátrica, mas a consulta era 300, 350, eu não tinha condições, não tenho condições no momento de estar pagando. Um colega de um grupo do WhatsApp disponibilizou o cardápio dele, o que me ajudou um pouco, mas também é diferente, né, você tirar suas dúvidas. E me indicaram uma nutricionista do convênio, e ela não é especializada em bariátrica, mas ela tem 7 pessoas que tá no grupo do WhatsApp. Então eu falei assim, bom, 7 pessoas, então ela já sabe mais ou menos o que ela tá fazendo. E consultei com ela, passei ontem, aí o cardápio que ela me deu foi um outro totalmente diferente. Então eu vou gravar um vídeo com várias opções e eu quero gravar um cardápio semanal, sabe? Colocar o que comer em cada horário, pra quando eu tiver nos dias corridos, pra quando eu tiver agitada, pra quando eu tiver sem cabeça pra pensar, tá lá pronta, é só eu ir lá e fazer. Isso eu acho que funciona e eu vou tentar me organizar assim.
Foi uma coisa que eu aprendi numa mentoria que eu estou fazendo, num curso que eu estou fazendo. E eu vou fazer e vou compartilhar com vocês, porque também pode ser que ajude outras pessoas, seja que fez bariátrica, seja que vai fazer, ou seja que só quer emagrecer. Então, eu vou estar compartilhando isso com vocês, do jeito que eu vou fazer, e venho trazer depois pra vocês se deu certo ou não. Outra coisa que eu ia falar... Outra coisa que eu queria falar é sobre o peso. Gente, a ansiedade chegou e a ansiedade bateu. Eu fiquei, né, na última semana sem emagrecer nada. Não, a última semana antes de completar os 30 dias. Então, com 20 dias eu emagreci. Depois eu fiquei dos 20 dias até 40 dias após a cirurgia sem emagrecer nada. Esse mês eu fiquei assim, ó, eu lembro que eu me pesei no dia 10 e eu não tinha emagrecido nada. Eu tava lá na balança, 86,9 e não saía disso. E isso foi me dando um desespero. Uma semana tudo bem, na outra tudo bem, mas a partir da segunda semana, que eu falei, já passou 2 semanas e essa balança não muda de 2 uma. Ou ela tá quebrada ou eu não tô emagrecendo. E como eu tava toda perdida, né, na alimentação, e tinha começado a alimentação sólida, aquilo começou a me bater um pouco de ansiedade. E aí eu comecei a me pesar todos os dias. E, gente, todos os dias eu não emagrecia, nem 100 gramas. E isso me deixou assim um pouco pirada. Aí com uns 20 dias sem emagrecer nada, aí eu peguei e fui num aniversário, eu tava muito restrita, e eu fui no aniversário e eu falei assim, eu vou comer um pedaço de bolo. E vamos ver se vai dar alguma coisa. Porque eu queria muito comer o bolo. E eu comi esse pedaço de bolo, e teve churrasco, eu comi carne, né? Tinha que comer carne, e eu tô amando comer carne. Viciei no espetinho. Pode, não pode, esqueci de perguntar pra nutricionista. Mas é lógico, eu não como a gordura da carne, né? Eu olho bem que eu tô comendo. O espetinho de frango mesmo é só frango, não pego esse espetinho empanado. E também 2 gominhos de carne é o suficiente, sabe? Às vezes meu esposo compra na hora do almoço pra mim, eu como 2 de manhã, 2 na hora do almoço e 2 na janta, e pra mim é o suficiente. E nesse aniversário eu comi carne, eu tomei suco e eu comi um pedaço de bolo. Aí eu peguei, cheguei em casa e falei, pronto, né? Agora além de não emagrecer, ainda vai subir na balança, vai engordar. E, por incrível que pareça, 2 dias depois eu me pesei, porque eu tava naquela paranoia, e desceu 500 gramas. Nossa, aí eu fiquei feliz. Aí eu só fiz assim, ó, deixa pra lá esse negócio de balança, porque tá me irritando. E parei, e quando eu me pesei agora, no final do mês, eu tive uma grande surpresa. Eu tinha emagrecido 4 quilos, e agora ontem que eu me pesei, completando 2 meses hoje, né, eu emagreci 5 quilos esse mês. Então, no total desses 2 meses, foram 14 quilos eliminados. Nossa, ai, eu tô muito feliz. Isso me deu um gás. Tô começando a academia agora, né? Faz 15 dias que eu comecei. E isso já dá pra ver que dá uma diferença. Já dá uma mexida no organismo. E eu tô muito satisfeita, muito feliz. Eu vou deixar o vídeo mostrando quanto que eu tô pesando atualmente. E eu tô muito grata. E eu acho que de tudo que eu tinha que falar, eu acabei falando até demais. E é isso, gente. Então, a minha experiência foi essa. Eu errei bastante. Mas Deus tem me ajudado a todo momento. Agora eu passei com uma nova nutricionista. E ela, ainda vou passar na nutricionista com a reunião. Eu perdi a consulta desse mês, então eu vou passar no próximo mês. Vamos ver como vai ser a experiência lá, porque lá vai estar todo mundo no mesmo barco, né? Sobre o mesmo assunto. Vou ver como que é. Mas vou dar continuidade com essa, porque essa deixou bastante coisa bem detalhada, bem explicada. Ela posta as coisas no Instagram dela, o que ajuda bastante também. Assim como o meu cirurgião. E eu acho que agora eu acho não. Agora eu vou me prumar, seguir o caminho certo e fazer certo. E conto com o apoio de vocês. E eu já agradeço todo o apoio que eu tenho recebido até aqui, de cada um de vocês. Tem pessoas aqui que se tornaram minhas amigas, que eu sei que torcem por mim. E eu também torço por cada uma de vocês. Porque a gente sabe que nem tudo é sobre peso e sobre balança. Tem gratidão. Gratidão a Deus por ter feito, assim, que as coisas fossem encaminhando pra esse caminho e por estar dando certo. E eu tô muito feliz. Não, e é o que eu tô dizendo pra vocês. Não é sobre o peso na balança, mas sobre a qualidade de vida. Não é sobre o peso na balança. É sobre você olhar no espelho e você falar assim, ó, sabe, valeu a pena. Gente, não é o caminho mais fácil. Não é. Ai, olha, não é o caminho mais fácil. Mas sim, é o caminho mais curto. Com certeza. Não sei se é mais curto por causa da cirurgia em si, ou se é porque a gente, quando obesa, é uma dificuldade tão grande de emagrecer, é uma dificuldade tão grande de seguir uma dieta, e o principal, né, a cabeça. Ai, se eu tivesse a cabeça de hoje, há uns 10 anos atrás, mas, né, tem coisa na vida que só vem com o tempo, a maturidade é uma delas. Gente, então, ó, se vocês têm alguma dica de como se organizar com o cardápio, se vocês têm alguma dica de como se organizar no dia a dia, deixa aqui nos comentários, vai, por favor, me ajuda aí. E o vídeo é esse, o que eu tinha que falar pra vocês é isso. Eu peço pra vocês que se inscrevam no canal, quem não é inscrito, e você que já é inscrito, que você curta o vídeo e compartilha com mais gente
que acha que a bariátrica é fácil ou que pretende fazer a bariátrica. Compartilha com mais gente, que isso ajuda a pessoa e me ajuda. Porque sim, gente, eu quero gravar muitos vídeos, eu tenho muitas ideias, muitos pensamentos sobre gravar aqui. E eu não sei ainda se eu tô no caminho certo. Esse é um desejo muito longo meu, já há muito tempo. Muita coisa Deus me ajudou, muita coisa eu aprendi, eu queria passar isso para outras pessoas. E o assunto bariátrica foi o que eu falei assim, não, agora eu vou, sabe? Agora eu vou fazer isso dar certo. Mas ninguém faz nada sozinha e eu sei que eu preciso da ajuda de muita gente, inclusive de você que tá assistindo. Então, se puder, compartilha esse vídeo, curte o vídeo também, que isso já me ajuda a mostrar o meu vídeo para mais pessoas. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Graças e paz.